Momento de reflexão com Nilson Barbosa. Muito bem, são 14 horas e 23 minutos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Bartimeu. Esse texto encontra-se lá em Marcos, capítulo 10, versículo do 46 ao 48, que diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, o mendigo, cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Pois muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Olha essa história do cego Bartimeu, um homem que era chamado Bartimeu, mas era conhecido como cego de Jericó. A história do cego de Jericó começa a ser descrita da seguinte forma: ele estava à beira de um caminho, ele estava mendigando. Ele era um mendigo, um morador de rua, como conhecido popularmente hoje. Vestido com a capa suja, eu entendo que aquele era o seu meio de sobrevivência, aquela era a sua casa, a sua moradia, a sua companhia no dia a dia. Mas o cego Bartimeu nos traz grandes lições de fé, esperança e perseverança. A Bíblia vai nos informar que, sentado à beira do caminho, mendigando, Bartimeu ouve uma grande multidão passar. Eu creio que, como nos dias de hoje, fosse uma multidão muito barulhenta. E no meio desta multidão estava Jesus de Nazaré. Eu sei que onde Jesus está, milagres e maravilhas acontecem, ao ponto de Bartimeu ouvir alguém falar de Jesus. O cego então procura entender o que está acontecendo naquele momento. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que no meio daquela multidão alguém gritava muito, dizendo: fui curado agora, Jesus me curou, nossa, minha vitória chegou. E a cada grito que ouvia, o coração de Bartimeu saltava com esperança, pois ali estava a possibilidade de um milagre. Esse milagre que eu, meu irmão, você, minha irmã, ouvintes do programa Princípio da Sabedoria, estamos à espera há muito tempo. E nós temos que continuar a nossa busca, nós temos que continuar os nossos momentos de particularidade e intimidade com o Senhor nosso Deus através da oração. Mas o cego de Jericó não perde tempo. À medida que Jesus passava no meio da multidão, ele começava a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E esse clamor, meu irmão, minha irmã, era um clamor de fé, de alguém que necessitava de um milagre. À medida que Bartimeu clamava, muitos ficavam incomodados e dizia: fica quieto, Jesus não vai te ouvir. Mas a certeza do cego era tão grande que nada era capaz de calar a sua voz. Mesmo com todo mundo falando, fica quieto. E na vida de hoje, na realidade de hoje é a mesma coisa. Quando você está pedindo algo, tem os satanás da vida que fala: para que está pedindo? Você não vai ser atendido. Os pensamentos negativos vêm até a gente, a hora que a gente está fazendo os nossos pedidos, as nossas orações, para desanimar, para desencorajar. Mas a certeza do cego era tão grande que não era capaz de calar sua voz. E quando mais repreendiam, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Olha, a fé de Bartimeu era inabalável. Ele tinha a certeza plena de que Jesus podia curá-lo, restaurar a sua visão, operar o seu milagre em sua vida. E foi essa fé que não permitiu que ele se calasse. Aí eu pergunto, meu irmão, na hora da angústia, na hora das dificuldades, na hora dos nossos problemas no dia a dia, o que nos cala? O que é aquilo que nos atrapalha? Já aconteceu comigo muitas das vezes. Eu saí aqui da rádio para casa, preparado para ir na missa. Quando chego em casa, alguém está lá me visitando, que há muito tempo não ia. Era para mim ter força, era para mim ter coragem de falar: fique aí, eu vou à missa, depois eu volto para conversar. Mas muitas das vezes nós fraquejamos, muitas das vezes nós ficamos sem atitude. E não é só um vizinho em casa. Muitas das vezes você programa para ir na igreja e aparece um ou outro chamando para ir outro lugar, fazendo outras coisas, ou visitas que há muito tempo não vinha, está ali na porta da sua casa.
Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter força e buscar a Deus acima de tudo. Dizer não a essas coisas, dizer não a esses momentos, eu posso dizer assim, momentos rápidos da nossa vida. Porque de repente você não vai em tal lugar, você não vai ao encontro de Cristo, na Eucaristia principalmente, para atender uma pessoa que fica 5, 10 minutos, ainda nesses 10 minutos é falando mal de alguém. Ele vem ali para fazer fofoca, é o verdadeiro anjo de Satanás que vem atrapalhar a sua vida. Agora imagine o cego, coloque-se no lugar dele, quantos queriam calar o clamor do cego? Foram os mesmos que estivessem a dar notícia, a notícia que Jesus estava chamando, a notícia de que o milagre de Bartimeu iria acontecer. Então essas mesmas pessoas que queriam calar, mas ele não calou, foi o que trouxe a resposta para ele, dizendo, olha, Jesus está te chamando, Jesus vai fazer o milagre, Jesus vai operar o milagre em sua vida. E quando Bartimeu ouve essa notícia, as pessoas dizendo porque ela é para ir, ele se levanta, ele põe de pé. E antes de chegar até Jesus, sabe o que ele faz? Ele lança fora a capa velha. E muitas das vezes nós vamos na Santa Missa, nós vamos nos encontros religiosos, mas nós continuamos segurando a nossa capa, continuamos com a vida nossa do mundo, continuamos a dar esperanças àquilo que nos leva para o inferno. E quando ele lança a capa fora, o Sérgio Bartimeu, nós devemos saber que a capa era que há muito tempo acompanhava ele, a capa já fazia parte da vida dele. Mas aí eu me pergunto, por que se preocupar em tirar a capa para depois chegar até Jesus? Eu entendo, meu irmão, minha irmã, que o cego de Jericó queria se livrar da capa, pois ali significava desprezo, humilhação, sujeira. Tudo que estivesse relacionado àquele atual estado dele, aquela capa transmitia. Por isso Bartimeu se desfaz da capa para chegar até Jesus. Ele entende que a partir daquele momento não precisava mais daquela capa. A partir daquele momento sua história mudaria. E quantas das vezes nós vamos buscar Jesus, mas voltamos com a mesma vida de sempre, né? Que milagre nós queremos receber de Jesus? Qual é o Jesus que vai te chamar para realizar um milagre, sabendo que o seu pensamento existe isso? As suas atitudes serão sempre as mesmas? Pois agora aquele cego sem capa, o cego de Jericó, chega diante de Jesus e espera um milagre. Jesus conhece o seu anseio e a necessidade de Bartimeu, mas mesmo assim ele pergunta, o que queres que eu faça? Ah, meu amigo, eu imagino Bartimeu abrindo um longo sorriso e dizendo, mestre, eu quero ver. Isso mesmo ele disse para Jesus, o que ele precisava. E Jesus, sem demora nenhuma, responde, vai, a tua fé te salvou. Olha quanto de nós esperamos ouvir isso de Cristo no dia de hoje, nesta quinta-feira, neste dia 5 de dezembro, nesses últimos dias do ano de 2025. Você chega até Jesus, mas você também tem que saber pedir. Porque Jesus vai perguntar para você, meu irmão, minha irmã, o que queres que eu te faça? A história do cego Bartimeu termina dizendo, e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Linda mensagem para o nosso coração no dia de hoje. E temos que aprender com Bartimeu, que diante de Jesus, ele viu o seu milagre, através dos olhos da sua fé, da persistência. Agora eu te pergunto, qual é o milagre que você precisa no dia de hoje? Está clamando por este milagre? Está se intimidando diante daqueles que te querem te fazer calar, daqueles que querem fazer você desviar da verdade, aqueles que querem te desviar do caminho? Olha, o cego de Jericó trazia consigo uma certeza, e essa certeza que você precisa ter, Jesus é o único que pode operar milagre, e é o milagre que você precisa. Portanto, é hora de lançar a capa fora e ir ao encontro de Jesus. É momento de perseverar e aguardar com esperança o milagre de Jesus. Aguardar com esperança o momento do seu milagre, assim como eu aguardo.
Eu tenho certeza que este momento vai chegar. E você vai fazer exatamente como o cego de Jericó, vai receber a cura e continuar firme nos passos de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos que ter como base o Bartimeu. Ele reconheceu sua condição e saiba que precisava de ajuda. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Mas muitas das vezes precisamos reconhecer a nossa própria cegueira espiritual, a nossa necessidade de Jesus. E ao clamar, meu irmão, minha irmã, filho de Davi, Bartimeu estava reconhecendo Jesus como Messias. Ele clamou por necessidade, sabendo que Jesus tinha o poder de mudar a sua situação, que Jesus tem o poder de mudar a sua situação hoje. Meu irmão, minha irmã, que Jesus tem o poder de mudar a sua situação agora. Então clame ao Senhor Jesus, busque, porque assim como Jesus ouviu o clamor do Bartimeu e parou, isso mostra que Deus ouve nossas orações e está dentro das nossas necessidades. Ele está atento por tudo aquilo que está ao nosso derredor. Jesus pediu que ele clamassem Bartimeu. Um convite para ele se aproximar. Nossa fé nos impulsiona a nos morrer na fé e chegar em direção de Jesus, confiando nele, e temos a certeza que ele vai nos acolher. Quando Jesus pergunta o que ele queria, Bartimeu foi direto ao ponto, declarando sua necessidade de visão. Devemos ser específicos e claros nas nossas orações, expressando o nosso desejo de necessidade diante de Deus. Mas para nós fazer as nossas orações, primeiro temos que fazer uma... É como se fosse você colocar um móveis novo em casa, você tem que fazer uma faxina, tira aquelas coisas velhas. O cego Bartimeu descartou-se a capa. Então descarta aquilo que está dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos, aquilo que te leva para trás. Não adianta você pensar mal ou falar mal dos outros, ou mesmo murmurar contra os outros, porque Deus conhece o seu pensamento. E lá em Marcos capítulo 10, versículo 52, diz assim, ó, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus. Jesus atribuiu a cura da fé de Bartimeu e a fé que nos conecta no poder transformador de Deus. É essa fé que nós precisamos, meu irmão, minha irmã. A cura foi imediata, mostrando que o poder de Deus não tem limitações. Quando permitimos que Jesus toque em nossas vidas, a transformação é instantânea. E olha, após ele ser curado, sabe o que aconteceu? Ele seguiu Jesus. A verdadeira fé nos leva a seguir a Cristo, não apenas em busca de bênção, mas de compromisso e obediência. Assim como Bartimeu, nós precisamos reconhecer nossas áreas de cegueira e buscar a ajuda de Jesus. Isso pode ser na área do pecado, da dúvida, do medo, de qualquer outra forma de cegueira espiritual. Não importa quão difícil seja a sua situação, clame ao Senhor com fé, persistência. Ele ouve todas as nossas orações e se compadece de nós. Quando sentimos o chamado de Jesus, devemos responder com prontidão e fé. Abandonaremos qualquer coisa que nos atrapalhe a nossa bênção e nos dirigimos a Ele com confiança. Permita que o poder de Jesus transforme sua vida. Em seguida, siga Jesus. Vamos ao encontro dele na Santa Missa, na Eucaristia. Porque a verdadeira cura vem de um relacionamento com Cristo, diretamente com Cristo. E esse relacionamento, muitas das vezes, é através da Santa Missa. E todos eles na comunhão. A história de cura de Bartimeu é uma lembrança poderosa do amor, da compaixão, do poder de Jesus. Sua resposta ao clamor de Bartimeu nos encoraja a sermos persistentes em nossa fé e a confiança plenamente em seu poder, que nos transforma, que possamos, como Bartimeu, reconhecer nossas necessidades, clamar por misericórdia e responder ao chamado de Jesus e seguir Ele, sendo testemunhas vivas de sua graça e poder. Que nós possamos neste dia, com essa reflexão, buscar mais Jesus e abandonarmos o mundo.
as coisas do mundo que vêm gratuitamente e sem pedir. Mas nós sabemos que a bênção também é gratuita, mas desde que nós pedimos, porque Jesus vai chegar até você e vai pedir o que eu faça. Quando ele faz a proposta para você, ele quer saber se o seu coração está disposto a mudar, a abandonar as coisas velhas, a deixar a capa que muito te acompanhou, a capa que te leva ao pecado, a capa que te leva verdadeiramente ao inferno. Aí Jesus vai fazer a transformação na sua vida.